Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 26 de novembro de 2023, na nossa série Encontros com a Paz. Quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós já vamos adentrar ao capítulo 99, que tem como título Com Ardente Amor. Emmanuel coloca uma passagem de Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, em que ele diz assim: Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. E Emmanuel diz: não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Nesses dois primeiros parágrafos, a gente observa Emmanuel falando dessa abençoada virtude que se realiza em quase todos os templos religiosos, onde há um incentivo por parte daqueles que são seus dirigentes, para que se estabeleça no íntimo de cada pessoa o reino divino. Isso é muito comum na casa espírita, na igreja, no templo evangélico, em todos os segmentos religiosos. Sempre incentivamos as pessoas à busca do reino divino. Ele fala que esse problema é excessivamente debatido. E debatido porque cada um explana essa questão de uma maneira diferente, cada um coloca esse reino divino figurativamente de uma maneira diferente, e cada um, é claro, incentiva aos demais a buscar este reino divino também de uma forma diferente. Mas ele nos avisa que a solução é mais demorada do que nós possamos imaginar. E ele nos pede que ouçamos de forma individual, não é coletivo, de uma forma individual, o aviso apostólico de Pedro. E diz para nós: enchamo-nos de ardente caridade, uns para com os outros. Ardente caridade. É claro e é óbvio que por toda a parte do planeta, mesmo ainda vivendo este processo de mundo de provas e expiações, com grandes problemas, grandes calamidades, questões que muitas vezes nem acreditamos que tenham acontecido ou que estejam acontecendo, nós já encontramos indivíduos, grupos, coletividades, comunidades trabalhando para o bem comum, realizando o ato de caridade em favor do próximo. ONGs, instituições, empresas, grupos religiosos, em toda a parte sempre vamos encontrar alguém ou algumas pessoas trabalhando em prol do bem comum, no exercício contínuo da caridade.
A caridade que muitas vezes se expressa única e exclusivamente pela questão material. A comida, a roupa, o calçado, o cobertor, o café, o leite, o pão e por aí vai. Mas quando ele fala para nós que nós devemos nos encher de uma ardente caridade uns para com os outros, acreditamos que Emmanuel está querendo ir um pouco mais além desta caridade cotidiana que todos nós já conhecemos. E na continuidade, nós vamos observar que é bem isso mesmo que ele tenta nos ensinar através do texto de hoje. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Caridade é um serviço que nós estamos prestando ao próximo. Então, quando nós falamos bem, quando nós ensinamos com acerto tudo aquilo que as apostilas e os livros nos ensinam, e quando temos a crença sincera dentro de nós, ele nos fala que essas três fases são primárias do serviço. Poxa, falar bem, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. E muitas vezes acreditamos que já estamos fazendo uma enormidade de coisas maravilhosas. E Emmanuel nos chama a atenção dizendo, olha, é apenas fase primária do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. E não é, claro, só dentro do meio religioso. É o trabalho de um modo geral. É o fazer de uma maneira geral. É o sentir tudo aquilo que nos rodeia com o Cristo. Trabalhar, fazer e sentir com o Cristo é muito diferente quando ele não está presente. Trabalhamos pela necessidade, pela obrigatoriedade. Fazemos muitas vezes porque somos obrigados a fazer. E sentimos muitas vezes tanto o positivo quanto o negativo, tanto o bom quanto o ruim, tanto aquilo que é agradável quanto aquilo que é desagradável. Agora, quando estamos com Cristo e fazemos com que o trabalho, o fazer e o sentir estejam também sob a sua tutela, sob o seu amparo, sob o seu ensinamento, então essas três fases se tornam completamente diferentes. Se tornam totalmente acima daquela fase primária que ele nos fala anteriormente. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Trabalhar, fazer e sentir com o Cristo é imprescindível. E quando isso se torna imprescindível e nós conseguimos colocar gradualmente isso em prática no dia a dia da nossa vida, então com certeza já estamos saindo daquela fase primária do serviço. Já vemos o trabalho, o serviço, seja ele de que natureza for, o bem ao próximo, de uma maneira um pouco mais elevada, um pouco mais superior. Fraternidade simplesmente aconselhada ao trem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto.
Então, às vezes, nos colocamos naquela posição de bem falar da fraternidade. Aconselhamos, orientamos, indicamos. Tudo isso, segundo Emmanuel, constrói uma fachada brilhante ao redor de nós mesmos. Mas a experiência de cada dia pode consumir tudo isso num único minuto. Porque, na realidade, nós também necessitamos da caridade alheia. Nós também necessitamos da caridade do outro para conosco, no ouvir, no sentir, no fazer, no pensar, no falar. Nos momentos difíceis e de agonia que muitas vezes somos levados a vivenciar por uma questão de progresso individual, tanto espiritual quanto moral, e também material. Então, falar simplesmente da fraternidade, construindo uma fachada brilhante à nossa frente, é muito significativo e muito bonito. Mas muitas vezes essa fachada brilhante, maravilhosa, ela pode se quebrar, ela pode se destruir, ela pode se desfazer em apenas um minuto. Porque, na realidade, como ele avisa anteriormente, esse trabalho, esse fazer, esse sentir, não está verdadeiramente com o Cristo, não está verdadeiramente em Cristo. Porque, na realidade, fazemos por fazer, realizamos por realizar. Urge alcançarmos a substância, a essência. Então, tudo isso que falamos até agora é uma questão primária, é uma questão secundária. São os primeiros dois passos dessa caridade que Pedro nos fala ser ardente, de uns para com os outros. E Emmanuel fala para nós, é urgente alcançarmos a substância, a essência. E a substância e a essência, com certeza, está diretamente ligada à questão anterior, quando ele diz: imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. E aí ele fala para nós: sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados, e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Então, iniciamos o trabalho primário do bem falar, do ensinar com acerto e do crer sinceramente. E aí subimos um degrau quando passamos a trabalhar, fazer e sentir com o Cristo, então já estamos naquela fase secundária. E aí abre-nos uma porta onde a placa nos indica: a partir de agora, urge alcançarmos a substância, a essência. E Emmanuel coloca compreensão, vigilância, paciência, serenidade e bondade. Compreensão com os ignorantes. Vigilância contra aqueles que são transviados na maldade e nas trevas. Paciência com os enfermos.
serenidade para com os irritados, bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Então já começamos a entender essa substância, essa essência da qual fala Emmanuel. Vou repetir: compreensão, vigilância, paciência, serenidade e bondade. São os primeiros passos para sairmos daquela fase secundária e adentrarmos a nova porta, que vai nos levar a essa substância, a essa essência da qual ele mesmo diz. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Então, quando nós somos de bom raciocínio, como quando nós somos habilitados a agir com desenvoltura na terra, em todas as circunstâncias da vida, são patrimônios nossos, valiosos, segundo ele. São conquistas do espírito. Algo que conquistei nesta atual encarnação ou que trago já de reencarnação anterior. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Então, que ótimo que eu tenha o raciocínio pronto, que ótimo que eu seja totalmente habilitado a agir com desenvoltura na terra. Tudo isso é um patrimônio valioso, é meu, nunca mais eu vou perder. São conquistas reencarnatórias. Mas, se me falta o coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, não no bem individual, no bem comum, segundo ele, acabamos nos convertendo em máquina de calcular. Aquela coisa metódica, extremamente material, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16 e assim por diante. Por isso que lá atrás ele fala, imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Por isso que lá atrás, logo após essa frase, ele nos pede, urge alcançarmos a substância e a essência. E depois dessa, ele pede para a gente ser compreensivo, vigilante, paciente, sereno e bondoso. E agora, ele nos pede que valorizemos o nosso raciocínio pronto, a nossa agilidade no enfrentamento das questões da vida. Mas é preciso que haja coração para que eu possa sentir, conduzir e resolver todos os problemas no bem comum. Por que no bem comum? Tende ardente caridade uns para com os outros. Não é só para mim, é para todos. Quando vivenciamos um problema, seja ele de que natureza for, nós não estamos vivenciando aquele problema individualmente, só eu e mais ninguém. Há sempre uma ou mais pessoas envolvidas naquele problema. E nós precisamos, então, segundo ele, saber utilizar o coração nesta ardente caridade de uns para com os outros, com o Cristo, para bem conduzir e resolver os problemas em prol de todos. E aí ele termina dizendo: não nos detenhamos na piedade teórica.
não nos detenhamos na piedade teórica. Nos aborrecemos com tudo, nos entristecemos com tudo, nos chateamos com tudo, sentimos dó e piedade de tudo e de todos. Não nos detenhamos na piedade teórica. Isso é teoria. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. Nós não vamos resolver os problemas do mundo. Muitas vezes não vamos resolver o problema do outro. Muitas vezes até temos dificuldade de resolver os nossos próprios problemas. Mas ele nos pede: busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. Porque somente com este amor fraterno, espontâneo, ardente e puro, com o Cristo, entenderemos a mensagem de Pedro lá atrás. Tende ardente caridade de uns para com os outros. Ardente caridade é este amor sincero, fraterno, espontâneo, puro de uns para com os outros. Porque todo o bem que faço ao outro é o bem que receberei. Todo o bem que dou ao outro é o bem que eu vou ganhar. E a sua última frase é: a caridade celeste não somente espalha benefícios, ela irradia também a divina luz. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. E quando nós realizamos a caridade celeste e que nós irradiamos essa divina luz, nós voltamos lá no início, quando temos que estabelecer o reino divino em nós e nas criaturas, com Jesus, para que a nossa caridade seja ardente em todos os sentidos, de uns para com os outros. Então fica aí a nossa lição de hoje, livro Pão Nosso, capítulo 99, com ardente amor. Quero convidar você, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série dos domingos, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouquinho, às 20 horas. Quero convidá-los também para que conheçam as nossas demais séries que são exibidas durante a semana, à noite, que conheçam o nosso webinário espírita todas as quintas-feiras, às 19h45, e que, se tiverem oportunidade, entrem lá no Google Play, no Android, e lá na loja do Google Play vocês podem baixar o aplicativo da nossa rádio. É só clicar lá na lupinha e escrever Web Rádio Espiritismo e Vida. Ao baixar o aplicativo no seu celular, você vai ter ali o site da rádio com todas as informações, com aquilo que está sendo apresentado, e ao mesmo tempo, lá em cima no botãozinho à esquerda, ao clicar, você vai poder ouvir a programação que é 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, fica aí o nosso convite e que você que pela primeira vez aí vem conhecer o nosso programa, nós agradecemos de coração pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua bondade. E caso queira, caso possa, inscreva-se em nosso canal, ajudando-nos a divulgar cada vez mais o Evangelho de Jesus e todos os postulados da doutrina espírita. Desejo a todos um bom final de domingo, uma semana abençoada, com uma ardente caridade de uns para com os outros, em todos os momentos dos nossos dias
com quem quer que estejamos. Lembrando sempre que todos aqueles que estão próximos de nós e todos aqueles que se aproximam de nós são, com certeza, enviados de Jesus, para que possamos ajudá-lo a encontrarem dentro de si essa divina luz que os encaminhará, como a nós também, para o reino divino dentro do coração de todas as criaturas. Uma boa semana toda, uma boa semana a todos, e que o Divino Mestre Jesus conceda a você, a sua família e ao seu lar saúde, paz, alegria e muita felicidade. Nos vemos no próximo domingo, às 17 horas. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço a todos e até lá.